Aos 20, você acredita que tem todo o tempo do mundo. Aos 30, começa a tentar controlar o tempo. Mas é só aos 40 que você começa a entender o que o tempo realmente quer de você. Carl Jung dizia que até os 40 anos estamos apenas coletando dados. É como se a alma ainda estivesse construindo o mapa, mas só depois dessa idade é que finalmente temos coragem de usá-lo. É por isso que ele afirmou, sem hesitar, que a vida só começa aos 40. Não como uma frase de consolo, mas como uma constatação profunda sobre o desenvolvimento da psique humana. Até essa etapa, grande parte de nossas escolhas é feita no piloto automático. Vivemos seguindo modelos que recebemos da infância, da sociedade, da cultura e da família. Tentamos nos encaixar, provar nosso valor, conquistar algo, mas esse algo raramente é realmente nosso. É como se estivéssemos nos ensaios de uma peça, vestindo máscaras, decorando papéis, reagindo a expectativas externas. Sem perceber, atravessamos décadas longe do centro verdadeiro da nossa existência. O self, como Carl Jung chamava, isso de primeira metade da vida. Explicava que ela é marcada pela busca da persona, da adaptação ao mundo. É uma fase em que o ego se fortalece, mas ainda não é sábio. O ego jovem quer ser aceito, admirado, reconhecido, mas não sabe ainda o que significa ser inteiro. Aos 40, algo começa a ruir. Nem sempre é visível. Pode ser um incômodo silencioso, uma angústia sem explicação, uma crise de sentido. É o inconsciente pedindo passagem. O self, essa instância mais profunda da alma, começa a chamar. E com isso, muitas coisas que antes faziam sentido já não bastam mais. Relacionamentos se desgastam, carreiras perdem o brilho, crenças enfraquecem, desejos mudam. E tudo isso não é o fim, é o começo. O começo da verdadeira vida. Mas essa transição não é fácil. Carl Jung dizia que muitos sucumbem ao desconforto dessa passagem. Tentam se agarrar ao que eram. Recusam-se a olhar para dentro e acabam vivendo a segunda metade da vida como uma repetição mal resolvida da primeira. Por isso, ele não dizia apenas que a vida começa aos 40, mas que ela só começa mesmo se tivermos coragem de abandonar as fantasias da juventude e olhar com seriedade para a jornada interior. A pergunta não é: o que eu quero fazer da vida? É: quem está vivendo dentro de mim? E essa pergunta só aparece quando o tempo já nos cobrou o suficiente para que a escutemos com maturidade. Você já sentiu essa virada silenciosa por dentro? Aquela sensação de que tudo precisa mudar, mas você ainda não sabe como? Talvez esse seja o seu chamado. E não importa se você já passou dos 40, porque não se trata da idade no calendário, mas da disposição de ouvir a alma. A vida pode começar agora. Se você estiver pronto para atravessar a porta que o ego teme abrir, e essa porta leva direto ao centro do que você realmente é. Imagine uma casa construída às pressas, sem muita atenção aos alicerces. Com o tempo, as rachaduras começam a aparecer. Nada grave a princípio, mas aos poucos, o desconforto se torna inevitável. Esse é o símbolo da vida antes dos 40. É uma estrutura funcional, mas ainda não é um lar. Carl Jung via a primeira metade da existência como uma fase de construção externa. Carreira, imagem, relações sociais, identidade. O mundo lá fora exige performance, eficiência, sucesso. E o ego aprende a dançar conforme essa música. Mas há um problema sutil nessa dança. Dançamos para fora e nos afastamos do centro. A persona se fortalece, mas o self fica escondido. Que o preço disso é uma espécie de vazio que cresce devagar, como uma sombra que nos acompanha sem fazer barulho. Aos 40, essa sombra ganha voz. Ela aparece em forma de crise existencial, cansaço emocional, sensação de desconexão. Às vezes, vem como uma doença, um rompimento,
uma perda, outras vezes, como uma inquietação difícil de nomear. O que esses sinais têm em comum são chamados simbólicos da alma para voltarmos ao essencial. Carl Jung dizia que o sofrimento da meia-idade não é um colapso, é convite. Um convite ao processo de individuação, que é o caminho para nos tornarmos quem realmente somos, e não quem esperavam que fôssemos. Esse processo não é linear nem confortável, mas é autêntico. É nessa fase que começamos a fazer perguntas que antes não ousávamos tocar. Quem sou eu sem os papéis que desempenho? O que me dá sentido e não apenas prazer? O que está morrendo em mim e o que está nascendo? Jung observava que nesse ponto, muitas pessoas tentam anestesiar o desconforto com distrações com consumo, com a negação do tempo. A famosa crise dos 40 não é uma falha, é a alma tentando tomar o leme do barco antes que o tempo acabe. Se você sente que algo em você quer mudar, não ignore. Não é apenas cansaço. Pode ser o início da sua verdadeira história, porque até aqui, talvez você tenha sido personagem no roteiro dos outros, mas agora a vida convida você a ser autor da sua narrativa. E para isso é preciso silêncio. Escuta coragem. É como se a alma dissesse: você viveu para fora por tempo suficiente agora, venha para casa. Super. A vida começa aos 40. Se este conteúdo falou ao seu coração, clique em gostar, inscreva-se no canal e compartilhe com quem também precisa ouvir. Quer ir mais fundo? Faça agora o teste de vínculos familiares. O link está logo abaixo, na descrição. Obrigado por estar aqui e até o próximo vídeo.